Página 39. Página 39 do livro dela. Deixa eu colocar essa matemática. Hoje é dia 12. Pronto. Certo, gente? Então, eu vou pegar aqui o livro de vocês, ó, acompanhem o livro, tá? Eu não vou espelhar porque o computador fica travando. Vou espelhar o livro, um pouco pesado, mas depois, mais na frente. Olha, então. Deixa eu colocar aqui no tripé, tá? Olha, eu vou dar só uma introduçãozinha do contexto aqui de notação científica. Aí depois eu vou explicar os exemplos, tá bom? Então, no primeiro parágrafo, diz assim, ó. Os cientistas, como os astrônomos, os biólogos, os físicos. Primeiro parágrafo, viu, gente? Acompanha a leitura pelo livro. Quem não tiver o livro, dá para entender escutando. Os físicos, químicos e outros costumam trabalhar com números muito maiores e muitos menores do que um, formados por muitos algarismos. Certo? Então, ele está dizendo aqui que esses tipos de profissionais, como astrônomos, biólogos, eles trabalham com números muito grandes ou números muito menores, dependendo do que eles forem utilizando. Menores do que um. Aí são formados por muitos algarismos, né? Para simplificar essa escrita, foi criada a notação científica, que usa as potências de base 10. Então, em vez de ele escrever o número em vários casos decimais, com vários algarismos, a gente vai passar a usar a notação científica, certo? Então, segundo parágrafo aí do livro. Segundo parágrafo. A principal utilidade da notação científica é fornecer, de maneira rápida e simples, a ideia da ordem de grandeza de um número. Certo? Que, se fosse escrito por extenso, não daria essa informação de modo tão imediato. Então, quando a gente tem um número muito grande, com vários algarismos, ou muito pequeno, com vários algarismos à esquerda da vírgula, então fica difícil da gente trabalhar com ele, certo? Ou até de ler. Então, para isso é que a gente vai usar a chamada notação científica, tá certo? A notação científica tem as seguintes características, tá bom? Eu vou ler aqui as características. Aqui no livro de vocês, na página 39. Após eu ler essas características, é que eu vou começar a explicar como é que a gente vai utilizá-las. Certo? Então, vejam bem, eu estou aqui nessa parte do livro, onde tem esse quadro, né? Esse retângulo cor de pele. Eu vou ler o que está aqui dentro, tá bom? Então, vamos lá. Certo? Então, é através dessa regra aqui que a gente vai utilizar. É que vamos fazer os exemplos de notação científica. Só um instante, eu vou já fazer. Olha, um número, na notação científica, ele deve ter as seguintes características, certo? Vamos ver a primeira característica. Ele tem que ser escrito como um produto de dois fatores, certo? Então, aqui é a regrazinha para o número ficar em notação científica. Tem que ser escrito como um produto de dois fatores. Segunda,
Segunda característica, um dos fatores deve ser o número de 1 a 10. Certo? Então, os fatores devem ser o número de 1 a 10, excluído 10. Já a gente vai ver nos exemplos, viu? Para vocês poderem entender isso aqui. O outro fator deve ser uma potência de base 10. Tá certo? Então, deixa eu resumir o que ele disse aqui no livro. Ó. O número para estar em notação científica, ele tem que ser um produto de dois fatores. Um dos fatores é a base 10. O outro fator é um número que tem que ser menor que 10 e maior do que 1. Tá certo? Então, a gente vai ver o nosso primeiro exemplo aqui. Bom dia para quem está chegando agora. Estamos estudando notação científica, página 39 do livro de matemática, certo? Eu vou começar a explicar os exemplos. Eu só li até agora o contexto e as regras, tá certo? A teoria. Eu vou explicar agora os exemplos. Olha, então ele diz aqui, ó. Ele diz aqui, observe os números das informações. Eu estou no terceiro parágrafo da página 39. Observe os números das informações e como eles são escritos na notação científica, certo? Aí ele vai fazer um exemplo aqui com o contexto de um planeta. Certo? Então, a gente vai ver esse número e vai escrever ele na notação científica. Então, vejam bem. Urano é o sétimo planeta do sistema solar. E a medida de distância média entre ele e o Sol é de... Peraí, viu? 2.870.000. Pronto. Então, a gente está no primeiro pontinho abaixo do terceiro parágrafo da página 39, onde ele diz que o planeta Urano é o sétimo planeta do sistema solar. E a medida de distância entre ele e o Sol é de 2.870.000. 870 milhões. Eu vou escrever esse número em notação científica, tá certo, gente? Eu vou escrever aqui no quadro. Bom dia. Olha, estamos estudando notação científica, página 39. Eu vou escrever o primeiro exemplo após o terceiro parágrafo, que é 2.870.000.000. Pronto. Quilômetros, tá bom? Tem aí no livro de vocês, não precisa copiar. Agora precisa se concentrar direitinho, certo? Senão não consegue aprender a transformar em notação científica. Aqui ele coloca vários passos, mas eu vou explicar de uma maneira mais prática, de acordo com as características, tá certo? As características que estão dentro do quadro da notação científica. Dentro desse quadrinho, ele coloca uma regra. E as características, para um número estar em notação científica, ele precisa ser um produto de dois números. Pode ver aí, ser escrito. Professora, para copiar no caderno. Quem não tem um livro, é interessante que copie o exemplo. Agora, só depois da explicação, tá certo? Quem tem um livro não precisa copiar. Ele já está na página 39, tá bom? Ok, assim, pronto. Patrícia, Oi? Oi? quem tem um livro tem que copiar tudo que você escrever. Quem tem um livro? Quem não tem um livro, Certo. copiar tudo que você está escrevendo no quadro. O quadro. Pronto, viu, gente? Quem não tem um livro, copie tudo que eu escrevi no quadro. Então, a gente já está adversário bem direito, notação científica, página 39, tem os exemplos. É através dos exemplos, viu, que vocês vão aprender. Eu só apaguei esse pontinho aqui para não confundir com o pontinho. Pronto.
Então, escreva, viu? A gente tem esse número, pode ver que ele é até... ele tem vários algarismos, tem 3, 6, 9, tem 10 algarismos esse número. Aí fica até difícil da gente trabalhar com ele. Aí, para isso, que foi inventada a notação científica, tá bom? Então, a notação científica diz que o número, a gente vai seguir as regras aqui, ó. Tem que ser escrito como produto de 2 fatores. Um dos fatores deve ser um número entre 1 e 10. E o outro deve ser uma potência de base 10. Então, a gente vai começar da seguinte forma, ó. Aqui, eu vou pôr um pontinho, gente, para representar a multiplicação, certo? Deixa eu ver se eu sei. Ele coloca o pontinho da multiplicação. Esse pontinho aqui da multiplicação. Então, eu já sei que tem que ter um produto com a potência de base 10, tá? De acordo com a regra. Potência de base 10. Ainda não vou botar o expoente, porque vocês vão ver como é que coloca esse expoente, tá bom? Então, só um instante que eu vou abrir a janela aqui, que tá escuro. Ficou mais claro. Então, como a característica para deixar o número de notação científica tem que ser um produto entre dois números, onde um número é potência de base 10, o outro número vai ser de acordo com o número que a gente está vendo aqui, ó. Mas esse outro número tem que ser, veja bem, viu? O número tem que ser entre 1 e 10, tá certo? Ele tem que ser maior do que 1 e menor do que 10. Não pode ser igual a 10, tá bom? Então, esse número aqui, ó, 2 bilhões, 870 milhões, eu posso escrever ele como 2, veja bem, ó, vou começar da direita para a esquerda. A vírgula você subtende que está no último zero aqui, pertinho onde tem a abreviação de quilômetro. Então, a vírgula está aqui, ó, esse número. Quando não aparece a vírgula no número, a gente coloca no último algarismo. O último algarismo aqui é o zero. Então, essa vírgula ela vai ser deslocada à esquerda. Veja bem, viu? Para não se atrapalhar. Essa vírgula vai ser deslocada à esquerda do número, onde a quantidade de casas decimais vai ser o valor do expoente, tá certo? Então, a vírgula está aqui, mesmo que não apareça, no último algarismo do número. Então, eu vou contar as casas decimais até chegar entre um número entre 1 e 10. Então, vamos lá, contar as casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, para o número ficar entre 1 e 10, a vírgula tem que ficar aqui, entre 2 e 8. Então, vai ficar 2,87. Entendeu? Só apagar aqui para ficar melhor de ver o 8. Esse é só o primeiro exemplo, mas tem vários ainda, vem para a gente fazer. Deixa eu ver aqui, deixa eu apagar aqui para... Novamente, a gente tem esse número com 10 algarismos, número grande, de você trabalhar com ele. Aí, os cientistas, os astrônomos, eles utilizam bastante esse número e a gente também vai utilizar nos exercícios de matemática, tá bom? Então, o que, é que a gente faz? Quando o número não aparece a vírgula, a gente coloca a vírgula no último algarismo, no último zero aqui. Então, nesse caso aqui, eu vou andar à esquerda para que o número chegue, para que o número fique entre 1 e 10. A regra é essa daqui, tá bom? O número tem que ficar entre 1 e 10. Então, eu desloquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas decimais à esquerda. Quando eu desloquei 9 casas decimais à esquerda, a vírgula ficou entre 2 e 8. Certo? A vírgula ficou entre 2 e 8. Então, o número ficou 2,87. Aí, veja bem, ó. A regra diz que o número tem que
ficar entre 1 e 10, tá ok, ó. 2,87 e o número está entre 1 e 10. E se eu fosse ir mais para a esquerda, ia ficar 0,87. Então, não ficaria dentro da regra, se eu fosse mais à esquerda. Se eu deixasse entre 8 e 7, o número ficaria 28,7. Não estaria dentro da regra, porque a regra diz que o número tem que ficar entre 1 e 10. Então, para isso, eu parei entre 2 e 8. Coloquei a vírgula entre 2 e 8. Aí tem que escrever o restante dos algarismos, sem precisar escrever o zero, certo? Então, o número ficou 2,87. O pontinho é de vezes, ó, vezes 10. Agora, a gente deve colocar o valor do expoente. O expoente é um número pequenininho, como você já conhece, certo? A base é 10, porque para estar em notação científica tem que ser 10 e o número entre 1 e 10. E o expoente vai ser de acordo com as casas decimais que deslocamos. No caso aqui, a gente deslocou à esquerda. Novamente, vamos ver quantas casas decimais deslocamos à esquerda. Ó. Deslocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deslocamos 9 casas. Deixa eu ajeitar. Então, você vai colocar 9, o valor 9 no expoente, tá certo? 9 aqui, ó. Pronto. Então, o número agora, olha só, gente. Esse número grande, com vários algarismos, ele não está escrito em notação científica. Só vai estar escrito em notação científica quando ele tiver uma potência de base 10. Como eu for escrevendo os exemplos, vocês vão começar a entender a regra. Esse foi só o primeiro, viu? Eu vou escrever o próximo exemplo aqui. O próximo exemplo diz assim, ó. O segundo pontinho aí, ó, abaixo do terceiro parágrafo. Acompanhe, viu, gente? Uma molécula. E agora esse outro número foi em 9, né? Agora a gente vai ver um número pequeno, bem pequenininho da gente. Geralmente com um microscópio é que dá para você observar o que ele está falando aqui, ó. Uma molécula chega a ter a medida de comprimento do diâmetro de... Vou escrever o segundo exemplo, viu? Então, aqui, ó, exemplo 1, exemplo 2. O segundo exemplo aqui, deixa eu escrever aqui, 0,0000018 milímetros. 18 milímetros. Pronto. Vamos lá. Certo? Então, agora a gente tem o primeiro exemplo. Foi de um número grande, que ele fez a referência do planeta. E a distância entre o planeta e o Sol foi esse número aqui, ó. Bem grande, enorme. 2 bilhões e 870 milhões. A gente deixou ele de forma mais simplificada. Certo? A gente vai utilizar muito a notação científica, tanto em matemática, quando vocês forem verem a disciplina de física em ciências. Então, mas física é só no nome. E aí, vamos lá, continuar. Segundo exemplo, ó, o número já é bem pequenininho, só dá para ver esse exemplo aí da molécula através do microscópio. Então, você tem aqui, ó, 0,5 zeros antes do 18. 0,00018 milímetros. Bom, então, é um número bem pequenininho. A gente vai transformar ele em notação científica. Tá certo? O objetivo é pegar números grandes ou pequenos demais e transformar em notação científica. Então, a gente já sabe que o número para estar em notação científica, ele tem que ser um produto, ó, o pontinho do produto aqui, ó. Um produto da base 10, ó, de potência de base 10, então eu já coloco a base 10. Eu ainda não sei o expoente, só depois eu colocar as casas decimais, tá bom?
Então, vai ser um produto entre potências de base 10 com outro número, e esse outro número tem que estar entre 1 e 10. Tá bom? Esse outro número tem que estar entre 1 e 10. Para que esse número aqui, 0,00018 milímetros, fique entre 1 e 10, eu devo andar à direita. Porque esse aqui, eu tenho que andar à esquerda, né? Para poder o número ficar entre 1 e 10, que ficou 2,17. Esse aqui eu não posso andar à esquerda. E quanto mais eu andar à esquerda aqui, vai ficar 0,00. E a regra diz que tem que ficar entre 1 e 10. Tá bom? Então, a regra diz que tem o número diz que tem entre 1 e 10. Então, nesse caso aqui, não está condizente você andar à esquerda. A gente vai andar a casas decimais à direita. E, por sinal, já tem a vírgula no número. Se vem a vírgula no número, ainda é melhor, porque se não viesse, você colocaria na última, no último algarismo, como eu expliquei, tá bom? Então, se já vem a vírgula, você vai deslocar à direita aqui, ó. Porque o número, se deslocar à direita, ele vai ficar entre 1 e 10. Vamos lá, deslocando na direita. A partir do primeiro zero, você coloca uma casa decimal, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, ó, a vírgula para aqui, entre 1 e 8. Então, o número vai ficar 1,8. Aí você pode estar perguntando, professora, por que não parou depois de 8? Se eu parasse depois de 8, ia ficar 18 o número. O número 18, ele é maior do que 10, então não fica dentro das características ou da representação de um número em notação científica, gente, tá bom? Então não poderia ficar a vírgula após o 1. E se fosse antes do 1, também não pode, porque ia ficar 0,18, se a vírgula parasse aqui. E 0,18 não fica dentro da regra, que a regra tem que ficar maior do que 1 e menor do que 10. Certo? Então, para ficar dentro da representação de notação científica, tem que ficar 1,8 aqui. Aí vamos ver quantas casas a gente andou para chegar entre 1 e 8. Vamos novamente, após a vírgula, eu vou contar as casas decimais. Ó. Andei 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Então, agora tem uma diferença, viu? Vai ficar menos 6 o expoente. Porque quando o número ele tem zeros à esquerda da vírgula, aí você vai colocar o expoente negativo. Quando o número não tem, quando o número é inteiro, como o primeiro caso, aí você coloca o expoente positivo. Quando o número não é inteiro, quando ele for já com a representação decimal quebrada, aí você coloca o expoente negativo. Então tem essa diferença. Então agora o número está em notação científica. 1,8, a gente lê assim, ó, 1,8 vezes 10 elevado a menos 6. E tem outra forma de eu dizer esse modo prático. Quando você desloca casas à esquerda, veja bem, é uma dica. Quando você faz o deslocamento de casas à esquerda, vou colocar aqui, ó, essa dica para vocês. Pode acrescentar aí no caderno, viu? Quando você faz o deslocamento de casas à esquerda, o expoente da base 10 fica positivo, certo? Expoente positivo, deslocamento à esquerda. Quando você faz o deslocamento à direita da vírgula, o expoente fica negativo. Esse é o resumo, viu, gente? Isso aí não tem um livro. São coisas que a gente vai observando e vai fazendo nossa conclusão, tá bom? Então, a gente tem esses dois primeiros exemplos, um contexto aqui foi do planeta e aqui foi da molécula, né? Que é um número bem pequenininho. Então, para representá-lo, a gente não trabalha com o número dessa forma, que fica muito difícil de ser trabalhado. Então, a gente trabalha com a notação científica. E o que é a notação científica? É quando o número está com potência de base 10 e o produto entre a potência de base 10 e o outro número, o outro número tem que ser sempre maior do que 1 e menor do que 10. Pode ser maior ou igual a 1. Só não pode ser igual a 10, mas tem que ser entre 1 aqui. Pode copiar esses dois exemplos. Aí daqui a 3 minutinhos eu faço
os outros exemplos. Tem um monte aqui, viu? Tem vários. E pode perguntar se tiver dúvida. Quando eu apagar isso aí, eu vou fazer os próximos exemplos, tá bom? Ele colocou bastante exemplos aqui para a gente ficar de pé. Quem está copiando, hein? Só para eu saber. Eita, tem. Certo, Aslan, certo. Pode copiar, certo? Vou até passar aqui para. Já vou fazer mais exemplos para vocês verem. Certo, Rian, tudo bem. Pode copiar, viu? Não tem pressa, não. Tá. Eu vou dar uns 5 minutos para vocês copiarem. Aí depois eu vou fazendo mais exemplos, aí vocês vão ficando mais familiarizados e vão entendendo, à medida que eu vou fazendo os exemplos, né? Porque esses dois foram os primeiros exemplos de notação científica, né? Vocês estão vendo a primeira vez. Pronto, então eu vou esperar vocês copiarem. Se não estiver vendo algum número ou alguma palavra, pode perguntar, viu? Certo, terminou, não foi, Taslana? Ok. Vou esperar a Rian agora. Os outros que têm um livro, se quiser colocar alguma observação. Ó, certo, Rian. Pronto. Ok, eu espero. Espero. Certo, eu espero, viu? Não tem pressa não. Os outros que têm um livro, se é interessante que coloque alguma observação, que caso não tenha no livro. Como essa parte aqui que eu dei a vida, né? Quando você anda à esquerda, a potência fica positiva. Quando você anda à direita, as casas decimais, a potência fica negativa. Certo? Deixa eu só. Aqui você pode botar no feminino, viu? Aqui a potência positiva e isso a potência negativa. Deslocamento aqui à direita. Isso aqui você vê nessa parte, essa dica aqui, fica bem fácil de você transformar o número em notação científica. Ah, ainda bem que pegou a câmera no computador. Terminou, Estela? Tá bom, meninas. Pronto. Então, eu vou apagar, tá certo? Para a gente fazer os próximos exemplos, para vocês ficarem mais familiarizados e entendendo. Vou apagar. Só um minutinho, viu? Ainda na mesma página, tá bom? Ainda na mesma página. Vai mudar só os exemplos agora que eu estou escrevendo. Pronto. Apaguei. Pronto. Então, na mesma página, 39, a gente vai para a segunda parte aqui da mesma página, tá? Tem assim, ó, notação científica, está em negrito. Processo prático. Aí ele diz assim, ó, observe os exemplos e tente descobrir um processo prático para escrever notação científicas. No caso, eu já adiantei para vocês, tá? Isso.
Então, na página 39, quase na metade da página, a gente vai ver essa segunda parte dos exemplos. Ele diz aqui números maiores do que 1. Então, eu vou escrever os exemplos, tá bom? Só um instante, eu vou escrever aqui os exemplos. Ele repetiu o mesmo exemplo que eu expliquei. Então, eu vou repetir também. Puxa nada, né? Vou repetir o mesmo exemplo. Aí aqui do lado a gente vai fazer a anotação científica. Então, aqui a gente tem o nosso primeiro exemplo. Vou colocar assim exemplos agora, certo? No plural. Eu vou escrever os próximos exemplos aqui, já de uma vez. Só um instante quando eu escrevo aqui. Aí a gente já faz. Pronto. São 4 exemplos seguidos, tá certo? Onde ele diz aí, ó, números maiores do que 1. Bom, eu estou aqui, ó. Está do lado dessa imagem aqui, dessa figura. Onde tem um astrônomo utilizando um telescópio. Certo? Então, à esquerda, aqui à esquerda, a gente vai fazer os exemplos para números maiores do que 1. Vocês observam aqui, ó. Esse aqui é o nosso primeiro exemplo, né? Que a gente já fez, e agora eu vou fazer novamente. Números maiores do que 1, ou seja, aqui tem 2 bilhões, 870 milhões. Aqui, deixa eu colocar os pontos aqui, que fica melhor a leitura. Você tem 38 milhões. São números maiores do que 1. Próximo exemplo. 1.470.000. Próximo exemplo. 100 milhões. Bom, então, nós temos 4 exemplos aqui para transformá-los em notação científica. Todos esses números são maiores do que 1. Então, você vai fazer daquele modo que eu expliquei. Os números sendo maiores do que 1, você vai colocar a vírgula no último algarismo, viu, gente? Coloca a vírgula no último algarismo. Do mesmo jeito que a gente fez o primeiro exemplo, colocando a vírgula no último algarismo. Então, a gente já sabe que, para transformar em potências de notação científica, você faz o produto, ó, já vou colocar o pontinho aqui, da base 10, o produto da base 10, e eu vou deslocar casas decimais à esquerda, tá bom? Então, eu vou deslocar casas decimais à esquerda até o número ficar entre 1 e 10. Então, vamos lá, novamente, ó. Uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu parei entre 2 e 8, então vai ficar 2,87. Não precisa botar os zeros à direita, não, após 2,87. Então, quantas casas decimais eu desloquei? 9 casas decimais. Eu desloquei casas decimais à esquerda, então a potência fica positiva, e foram 9. A quantidade de casas decimais que você deslocou é o valor do expoente da base 10, da potência de base 10. Então, aqui o número está na escrita científica, 2,87 vezes 10 elevado à nona potência. Que é a mesma coisa que está aí no livro de vocês. Ele colocou aí que deslocou 9 algarismos, tá bom? Vamos para o próximo, que foi o nosso primeiro exemplo, né? Ele só foi repetido. Próximo exemplo. Olha, não tem vírgula aqui no próximo exemplo. E o número é maior do que 1. No caso aqui é 38 milhões. Segundo exemplo, tá bom? Então, você coloca a vírgula no último algarismo do número. Então, a gente vai começar a transformar o número em potência de base 10. Você faz o pontinho da multiplicação, que é o produto da base 10, ó, vezes 10. Tem que ficar assim, né? Para ficar em notação científica. Vezes 10. Agora, a gente vai deslocar casas à esquerda. À esquerda dessa vírgula, para o número ficar entre 1 e 10. Então, vamos deslocar essas casas. Ó, uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O número vai ficar entre 3 e 8.
Desculpa, a vírgula vai ficar entre 3 e 8. Vai ficar 3,8. Quantas casas deslocamos à esquerda da vírgula, mesmo que não apareça, a gente deve colocar essa vírgula para facilitar a quantidade de algarismos. Né? Então, vamos lá novamente, para vocês recapitular. Ó. A vírgula estava aqui, eu desloquei uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casas à esquerda. Certo? Então, o expoente vai ser 7. Então, o número já está em notação científica. Por quê? Ele está entre 1 e 10, porque 3,8 é maior do que 1 e é menor do que 10. Está multiplicado por uma potência de base 10. O valor do expoente são as casas decimais que deslocamos à esquerda. Deslocamos 7 casas decimais à esquerda. Quando a gente para a vírgula, aí você escreve o número decimal pedido, né? Para ficar na representação científica. Então, aí o que acontece? Quando desloca à esquerda, o expoente fica positivo. Alguma dúvida? Vejam se tem alguma dúvida. Antes de eu... Ainda tem 2 exemplos ainda desse modo, né? Dessa maneira. Tem dúvida, Esther? Ou o pessoal também? O pessoal que tá... Não? Tá certo. Ok. Tá bom. Vamos para o terceiro exemplo, tá? Já eu dou um tempinho para vocês copiarem. Quem está sendo... Olha, então você subentende que a vírgula está no último algarismo. No último algarismo aqui, ó, esse terceiro exemplo é o 1.470.000. Né? 1.470.000. Aí você coloca a vírgula no último algarismo, ou seja, no último zero. Aí você já faz o seguinte, ó, já bota o pontinho de vezes 10. Aí deixa o expoente para a gente botar por último, tá? A gente vai deslocar as casas decimais à esquerda, tá bom? Agora, lembrando que o número tem que ficar entre 1 e 10. Vou deslocar as casas à esquerda. Vou ficar uma casa decimal, 2, 3, 4, 5, 6. Por que eu parei entre 1 e 4? Porque entre 1 e 4 o número fica 1,47. Então, obedece a regra, que é entre 1 e 10. Se eu parasse entre 4 e 7, o número ia ficar 14,7, que é maior do que 10. Eu não estaria dentro da representação científica. E se eu parasse a vírgula aqui, antes do 1, estaria errado, porque ele ia ficar 0,14, e é menor do que 1. Então, nesse caso, a gente tem que parar o número para que fique entre 1 e 10. Tá certo? Então, o número ficou 1,47. Aí falta só botar o expoente da base 10. Para colocar o expoente, você vê quantas casas decimais você deslocou. Então, vou fazer novamente para vocês observarem. A vírgula estava aqui no último algarismo. Deslocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas à esquerda. Se eu desloquei 6 casas à esquerda, o expoente vai ficar 6. Certo? O expoente é de acordo com as casas decimais à esquerda. Pronto. Então, o número representado em notação científica ficou 1,47 vezes 10 elevado à sexta potência. Sim, é como eu falei, né? Aquela que eu dei. Quando você desloca à esquerda, a potência fica positiva. O valor do expoente fica positivo. Bom? Vamos fazer o outro exemplo, mas com esses números maiores do que 1, tá? Fica em negrita, o último exemplo. Então, vamos lá. Você já coloca, quando for começar a sua representação científica, você já bota o pontinho vezes 10, né? Potência de base 10. É um produto entre dois números, onde um deles é potência de base 10. Outro número a gente vai descobrir agora, tá bom? Não coloque expoente agora, não. Então, você põe a vírgula, quando não aparece, no último algarismo, e desloca as casas decimais, até chegar entre um número entre 1 e 10. Então, vamos lá? Uma casa, 2, 3, 4, peraí, lê demais, né? Novamente, uma casa, 2, 3, 4 casas, 5, 6, 7, 8. Eu parei aqui entre 1 e 0, então o número ficou 1,0 vezes 10 elevado a 8.
E deslocando 8 casas decimais. Tá certo? Deixa eu só ajeitar esse 8 aqui. Novamente, eu vou explicar esse último, ó. Eu coloquei a vírgula na última casa decimal, certo? Coloquei a potência de base 10, aí deixei o expoente para colocar por último. Aí eu tenho que descobrir o número que deve ficar aqui. E esse número, ele tem que ser entre 1 e 10. Para isso, eu vou deslocar as casas decimais. Então, a vírgula aqui, eu vou andar à esquerda. Andei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o número ficou 1,0. Está dentro da regra, porque tem que ser maior do que 1 e pode ser igual a 1 também, tá? Então, ficou 1,0 vezes 10 elevado a 8. Ou 10 elevado à oitava potência. O 8 foi as casas decimais que eu andei à esquerda. Então, toda vez que você andar à esquerda, a potência fica positiva, tá? Então, esses 4 exemplos são para números maiores do que 1. Todos esses números aqui, eles são maiores do que 1. Então, os números grandes, eles ficaram de forma simplificada, com potências de base 10, e está a representação em notação científica. Pronto, pode copiar. Certo? E se tiver dúvida, pode perguntar. Eu vou afastar aqui um pouquinho, só para vocês poderem copiar. Aí, quem está com o livro, esses exemplos estão aí do lado da figura. A figura do astrônomo olhando aí no telescópio. Certo? Só um instantinho que eu vou fazer, se caso não der para terminar esses outros exemplos, mas eu acho que vai dar, não sei o tempo, mas eu não perdi o tempo agora. Gente, não esqueçam de fazer as atividades anteriores de casa, para vocês ir praticando, tá certo? Com os exemplos. O assunto de vocês também, tranquilo, sim. Aí só quando chegar mais lá na frente, tá? Vai demorar ainda para chegar em equações. Certo? Então, essa questão de notação científica a gente vai utilizar bastante. Terminou, semana, certo? Vou esperar agora a Rian e o Esther, tá? Enquanto vocês copiam, eu vou só ler aqui, ó. Na página 39, ó, na página 39 tem essa figura aqui. Eu vou ler só a legenda, tá? Enquanto o pessoal está copiando. Aí na legenda diz assim, ó, que tem essa figura de um astrônomo utilizando o telescópio. Nossa, como é grande. Esse instrumento é usado para visualizar e mensurar elementos muito distantes da Terra, como planetas e estrelas, certo? Eles veem muito esses elementos, certo? Da ciência, estrelas e planetas. Ai, como eu gostaria de ver. Então, essas distâncias são muito grandes. São distâncias enormes. É para isso que ele está fazendo um contexto aqui com os números em notação científica, certo? Já esse outro rapaz, essa figura que está aí embaixo, na página 39, é um cientista utilizando um microscópio, como eu tinha falado lá em cima, né? Esse instrumento do microscópio, para você ver a diferença, né? O telescópio já vê distâncias maiores. O microscópio vê elementos bem pequenininhos, como a molécula, né? A gente vai ler aqui o que ele está na legenda, certo? Aí ele diz assim, ó, cientista utilizando microscópio, instrumento que possibilita a utilização e a mensuração de elementos muito pequenos, como células e moléculas. Então, você vê a diferença
da utilidade da notação científica, né? Vocês estão vendo aí. Um já vê distâncias maiores, que é representado por números grandes, né? E outro já vê números bem pequenininhos, que se referem a células ou moléculas. Oi? Oi, está falando, né? Ó, eu estava só lendo a legenda das figuras, das imagens que está na página 39. Certo? O pessoal já terminou de copiar? Que aí eu vou explicar os. Não sei se ainda tem tempo. E explicar os outros exemplos, né? Tem. Deixa eu olhar aqui um negócio. Professora, Oi, pode falar, Esther. na aula passada, a senhora passou a página 37 e 38 para casa. Sai da viu? Eu não Foi. Foi. 37 e 38. Ok, foi isso mesmo. Pode falar. Eu não consegui fazer aquele passo 32 da página 38. Não conseguiu fazer qual? 52. A 52, certo. Pronto, enquanto o pessoal está copiando, eu vou explicar, tá bom? Ó, deixa eu olhar aqui o que é que ele diz na questão 52 da página 38. Ele diz assim, ó, Leandro comprou. Eu estou lendo, certo? A questão 52 da página 38. Já que você está com dúvida, muito bem, é sinal que está estudando. Eu gosto mais de tirar as dúvidas. Ó, então, Leandro comprou este aparelho de Blu-ray. Aí, veja algumas maneiras que podemos escrever o número 502,58. Aí ele colocou uns exemplos, né? Nessa questão, 52, ó. O valor do aparelho custa 502,58 centavos. Aí ele disse que ele pode escrever 502,58 centavos igual a 5 vezes 100. Esse 5 vezes 100 é a mesma coisa do número 500. Tá? Ele está colocando a escrita como... ele está decompondo o número 500. Aí o número 0, ele colocou 0 vezes 10. Mas você poderia só colocar o 0, viu? Porque ele está colocando em potências de base 10. Essa questão é bem mais complicada mesmo, viu? Muito bem para perguntar. Olha, aí o número 2, né, 502, né? O número 2, antes da vírgula, ele corresponde à questão das unidades. Então, o número 2 vai ficar 2 vezes 1. Pode olhar aí na sequência que ele está colocando o exemplo. 5 vezes 100, mais 0 vezes 10, mais 2 vezes 1. Ele está decompondo o número em potências de 10. Aí o número que está após a vírgula é 58, certo? Ou seja, 58 centésimos. Mas aí ele decompõe o 5 equivale aos décimos, tá certo? Olha, o 5 equivale aos décimos. Então, vai ficar 5 vezes 1/10. Esse 5 após a vírgula, tá? Que ele está colocando aí. Aí mais, o 8 corresponde ao centésimo. Aí ele colocou 8 vezes 1 centésimo. Ou seja, tudo que está após a vírgula, ele está colocando em potências de base 10, mas em forma de fração. Ele está colocando o décimo como 1 sobre 10, o centésimo como 1 sobre 100. Aí ele quer que você faça esse mesmo modelo da primeira decomposição na letra A, que tem 2, na letra A é 3,49, tá certo? Esther, pode servir para os colegas também essa dúvida. Na letra A tem 3,49. Então, tudo que está antes da vírgula, que no caso é o número 3, letra A, eu vou dar a dica só da representação do primeiro exemplo. Depois eu explico o segundo exemplo. Tá? Então, você vai escrever o número 3 vezes... O número 3 está antes da vírgula. Então, você escreve 3 vezes 10 elevado a 0.
Você está decompondo o número 3 em potências de base 10. Por que ele colocou 10 elevado a zero? Porque 10 elevado a zero é 1. Né? Qualquer número elevado a zero é 1. Por isso que ele colocou 3 vezes 10 elevado a zero, que dá 1. E 1 vezes 3 é quanto número que colocou 3. Está entendendo? Entendi. Certo. Aí agora eu vou falar do número que está após a vírgula, que é o número 49 centésimo. Aí ele, depois que ele colocou 3,49, aí a gente começou com 3,10 elevado a zero, aí você vai somar com o que está depois da vírgula. Mais 4, que equivale ao número que a gente está vendo após a vírgula. Então vai ficar 4 vezes 10. Você pode escrever de duas formas, viu, Esther? O 4, você pode escrever 4 vezes um décimo, que é a mesma coisa que ele fez no primeiro exemplo. 4 vezes um décimo, que aí você está escrevendo em potência de base 10, mas em forma de fração. Ou você pode colocar como no segundo exemplo, que ele colocou 10 a menos 1, porque um décimo é 10 a menos 1. Então, na letra A vai ficar assim, ó. 3,49 vai ser igual a 3,10 elevado a zero, que é o que está antes da vírgula, mais 4 vezes 10 elevado a menos 1, ou 4 vezes 1 sobre 10. Tanto faz você escrever com potência de base 10 ou em fração, que é a mesma coisa. Em fração ficaria 4 vezes 1 décimo. E o outro número é o 9, né? Que está representando o centésimo. Então, vai ser mais 9 vezes 1 centésimo, 1 sobre 100. Se você não quiser escrever uma fração, aí você escreve mais 9 vezes 10 a menos 2. Esse 10 a menos 2 representa a fração 1 centésimo. Então, aí, nessa letra A, eu respondi agora para ter como ideia você fazer a letra B, C e D, né? Tem muitas questões ainda. Certo? Então, você vai seguir o modelo do aparelho, que ele tem aí, R$ 15,58, você vai seguir esses dois modelos. Aí, o ideal é que você faça a decomposição do segundo modelo, onde ele tem potências de base 10 positivas e negativas, tá certo? Deu para entender? Eita, desculpa, caiu o livro aqui. O livro caiu. Certo, gente? Aí não esqueçam de concluir as páginas que eu passei na última aula, página 37 e 38. Tá certo. Muito bem, Tasmania. Excelente participação. Esther. Oi, Esther, deu para entender? Entendi, sim. Certo. Pronto. Qualquer dúvida pode trazer na sexta-feira, tá? Tá. É isso mesmo. Vamos sempre tirando as dúvidas, porque, como vocês viram, né? Quando eu faço a revisão, aí alguns exercícios eu respondo, tá? Na última da revisão não deu para eu. Mas geralmente eu faço assim, quando eu faço a revisão. Eu reviso os tópicos do conteúdo e corrijo algumas atividades. Mas na última vez não deu tempo, né? Porque teve aquele problema da internet. Sim, deixa eu ver se tem tempo para a gente fazer outros exemplos. Se não tiver, a gente faz na sexta. Marconildo, deixa eu ver se. Deixa eu falar aqui com ele, para ver se ainda tem tempo, viu? Só um instante. Vamos ver aqui. Será que vai gravar, meu Deus? Patrícia, já deu a Oi, hora. chegou a hora, não foi? Foi, agora não lugar, viu? Pronto, tá certo, tá. Viu, gente? Então, Então, pronto, vai ter exercício lá do WhatsApp, ciências, aguarde. pronto, até sexta-feira, viu? Um abraço para vocês. Estel, Esther tirou a dúvida dela. Tchau, Estela. Tchau para vocês todos. Tchau, Caslana. Tchau. Tchau, Letícia. Tchau para todos vocês. Pronto, eu vou apagar aqui que eu vou pro. Deu tempo vocês